Olá, seja bem-vindo de volta ao Rock and Vol, que é um projeto educativo que visa descomplicar o mercado de derivativos, e esse projeto está sendo desenvolvido pela F-Derivatives em parceria com a Vizir Research. Eu sou o Felipe Teixeira e me acompanho neste episódio o analista-chefe da Vizir, Gustavo Luiz Massotti, e Guilherme Romano Fleury da F-Derivatives. Bom dia, meninos. Segunda-feira, mercado aberto, time is money. Quem não dança segura a criança, e hoje o piloto do DeLorean vai ser o Fleury, que vai voltar no tempo aí para explicar para nós a nossa primeira operação com o Bradesco. A bola é tua, Fleury. Perfeito. Então, vamos só fazer um refresh nas nossas memórias. A gente gravou no dia 29/4/2021. O Massotti ele fez a recomendação dele sobre Bradesco. Tirando os dividendos, o equivalente é, no dia 29/4, o mercado abriu a 23,94, fechou aqui a 23,25, né? E o Massotti apresentou um cenário que o Bradesco poderia subir até 24%, ou seja, baseado no preço corrigindo os dividendos equivalente a hoje, daria o papel batendo 28,83, né? E ele previu que o mercado poderia cair 10%, ele batendo 20,92, né? Baseado nesse cenário, eu fiz 4 lâminas, sendo que 2 fences a gente fez para mostrar a diferença, o que é uma fence a custo zero e uma fence o cliente pagando para ter o call do analista, né? E no caso eu só fiz essa comparação, então tinha dado o zero cost, a fence apostando em 10% da alta com 10% de proteção na queda, e no final eu apresentei a fence no qual o investidor estava pagando 3%, né? E participaria de um ganho na alta até 24% e uma proteção na queda até 90%, né? Ao contrapartida, eu apresentei a call open out, 100 com 127 com rebate de 5, custando 5%, né? E o call spread 105 com 125, e as lâminas estão exatamente aqui. Então foi o call spread 105 com 125, exatamente olhando a janela, esticando um pouquinho a alta potencial aqui do ativo, né? Então apostando numa alta que poderia, eu deixei até barateando um pouco mais esse call spread para a gente poder participar aqui de uma alta jogando ali na banda de cima que o Massotti havia previsto, né? A gente fez aqui a call open out 100 com 127 com rebate de 5, certo? E fizemos também a fence exatamente sobre o call que o Massotti havia recomendado, 124 com 90, e eu usei a fence a zero cost para mostrar que era muito melhor pagar 3% a mais e ter o retorno de 24%, certo? Então o que aconteceu? O vencimento do call spread foi no dia 28/7/2021, né? E no caso a gente tinha feito o strike 24,41 com 29. No dia 28/7, o mercado fechou a 24,52, ou seja, a gente começou aqui o ativo, ele fechou aqui, então o call spread ele teve um pequeno exercício, ou seja, o ativo andou mais que 5%, certo? E no caso a gente havia pago 3%, o nosso PNL a gente perdeu 2,54. Por quê? Apesar do Massotti ter acertado o call e ele ter entrado praticamente ali para dentro do dinheiro, se quem realizou o lucro, que é sempre uma opção de realizar o derivativo antes do vencimento aqui em cima, teria galgariado boa parte desse call spread, mas no dia do vencimento, logo depois de 2 meses, o mercado recuou e deu o exercício com um pequeno intrínseco. Então, nesse exercício, a gente acabou tendo aqui um retorno aqui de alguns centavos. Então, a gente conseguiu aqui um retorno de 10 centavos, que equivale a um retorno equivalente a aqui 0,40. Por isso que o nosso resultado 0,46 foi 2,54. Ou seja, a gente acertou na magnitude do tempo inteiro do call spread. Quem levou a vencimento só recebeu um pouco. Por isso que quando o ativo anda e entra dentro do dinheiro, é sempre bom a gente destratar a operação, certo? Então quem levou a vencimento acabou recebendo um pouco do call spread, mas não o suficiente para mitigar o custo. E quem conseguiu zerar ou teve o espírito de zerar praticamente
quase no limite de alta do call spread, que é essa linha secundária aqui, daria o resultado. Então quer dizer que ele quase bateu no limite do call spread, mas ele acabou voltando, né? No caso da call a penalty e da fence, a gente tem ainda 20 dias úteis para o vencimento, porque ele vence dia 27/10/2021 e a gente está no dia 27/9/2021, então temos um mês até o vencimento, né? Então eu precifiquei essa estrutura antes da abertura, então basicamente a gente tem, quem fez a fence pagando 3%, a gente destrataria ela recebendo o derivativo 9,36, portanto, a gente teria perdido 12% no ativo, a gente recupera 9,36 no derivativo, net estamos perdendo 6% com o custo para quem fez a fence com o call do analista. Lembrando que praticamente, na hora que aqui está o limite da fence da alta, com o call do analista, a gente vê que uma sorte quase acertou o ponto que bateria Bradesco. Ele chegou a bater bem perto do limite da fence e já recuou. Então, obviamente, no medida que o ativo foi subindo, a fence começou a dar um belo de um resultado positivo, né? O mercado inverteu, ou seja, ele caiu e rompeu aqui o limite de baixo da fence. Mesmo ele rompido, o papel hoje estaria dando um prejuízo de 12,86% do call inicial do Massotti. O derivativo está reparando a gente 9,36, quase deu os 10% na reparação da queda. E, obviamente, quem fez a fence com a recomendação do analista a custo zero estaria perdendo 3,52%, ou seja, a fence funciona, ela defendeu bastante a queda, né? Então a gente não está ganhando, teria perdendo quase 13%, estamos perdendo só 3%. Né? E quem fez com o call do analista, porque ele teve um desembolso de caixa, está perdendo a mesma coisa que a anterior, mais o desembolso de caixa. Olha como a fence defende bem, né? Então, realmente a gente vê que respeitou bastante o cenário, chegou bem perto do limite de alta, chegou a romper o limite de queda, já está recuperando aqui. Isso aqui foi o estresse da Evergrande, né? Que a gente viu dando o efeito, e a gente vê que já está no limite aqui já de baixa, já para querendo voltar na região. O mês é muita água para passar debaixo da ponte, né? Então, quem está com essas duas fences, eu recomendo até segurar, porque o Massotti de novo está recomendando compra no ativo, né? Então, quem está com essas estruturas compensa segurar, ou no caso, o que eu faria, eu destrataria o derivativo, porque vocês estariam colocando 9,34% do notional em prêmio, destratando a fence. Por quê? Porque a call que a gente vendeu, ela virou pó e o put spread entrou dentro do dinheiro. Então o que significa? Se eu distrato agora a fence apenas o derivativo, né? O que significa? Eu estou recolhendo 9,34 de prêmio, estou perdendo 3,52. Então qualquer alta adicional do ativo equivalente a 3,52, eu estou no 0 a 0. E se voltar aos patamares iniciais de 23 e 25, eu recupero praticamente todo o prejuízo de 12,86 do ativo objeto, e o prêmio do derivativo eu botei no meu bolso. Então, se voltar a subir 12,86, eu estou com um lucro de 9,34, porque a call que eu vendi virou pó e o put spread eu estou exercendo ele, dado que ele está dentro do dinheiro, certo? Então eu estou recolhendo o prêmio do derivativo. Isso é legal da fence. Se o mercado realiza, eu posso botar o dinheiro no bolso, né? E esse dinheiro no bolso não sai voando. Se o mercado retorna o prejuízo que ele teve, ou seja, ele volta para os níveis aqui de 23 e 25, eu recuperei os 12,86 do ativo, só que o derivativo eu recolhi esse prêmio para mim, porque a call vai estar recomprando a call e o put spread está me dando um belo retorno, né? A call a penalty, hoje se eu fosse vender ela no mercado eu recebo 0,30 centavos, ou seja, não está compensando eu destratar ela, porque a gente vê que em nenhum momento ela chegou perto de bater na barreira, ou seja, a gente deu até uma colherzinha de chá do limite da alta aqui, que seria o da fence, a gente botou até uma gordurazinha, em nenhum momento a barreira teve algum risco de ser batido, e por isso que a gente não recebeu o rebate, mas no caso aqui a gente, como tem ainda um mês para o vencimento, dá tempo do mercado voltar do mesmo modo que ele realizou, ele pode estar voltando. Perfeito? Até porque o nosso call agora é de compra de Bradesco, certo? De acordo com o nosso analista Gustavo Massotti. Perfeito? Então, as fences compensa desmontar o derivativo e colocar o dinheiro no bolso e fica comprado no ativo ou colocar um trade novo em cima. Porque qualquer retorno de 3% ou 6%, nós já estamos no 0 a 0, mesmo com o prejuízo ter sido muito maior
do ativo objeto. O call spread deu uma pequena alegria no finalzinho, só que o tempo inteiro do decorrer do produto a gente estava numa região muito positiva, é que o mercado recuou mesmo, né? E a call penalty ainda é uma call, né? Portanto, ainda tem um mês, tem 21 dias úteis, tem um mês inteiro de água para passar debaixo na ponte e a gente pode ver esse ativo retornando aí no patamar. Então, essa call ainda existe chance de a gente conseguir ganhar um dinheiro com ela. A fence, as duas fences, é de extrato instantâneo, bota o dinheiro do derivativo no bolso, sai comprado no papel e vamos botar uma estrutura nova em cima de ambas as operações. Massotti, a bola é tua, meu filho. Bora lá, então foi em abril que a gente fez a operação em Bradesco, a primeira. Vamos no visual aqui, né? O Bradesco tá tendo um ano complicado, ó, ele tá caindo 16% enquanto 5% do Ibov. Quando a gente pegou em abril aqui, o Bradesco ainda subiu basicamente mais 2 meses, né? Ele subiu maio e junho, ele chegou a puxar. Então isso aqui é um gráfico mensal, ele estava dentro de um canal de alta e a gente foi pegar ele aqui em abril. A gente pegou ali na região dos 23, 22 reais e ele bateu até os 27, 28. A gente queria buscar o topo histórico que é lá na região dos 30 e ele fez o último topinho aqui, então exatamente em junho, lá na região dos 28. Depois disso, o Bradesco só caiu, como o Fleury mostrou, então são 4 meses de queda. E por que a gente está pensando em operacionalizar o Bradesco de novo? Que ele vem para a base do nosso canal de alta, né? São 4 meses de queda e a gente vai querer trabalhar nesse suporte aqui. Vamos num gráfico semanal, a gente vai entender um pouco melhor. Então aqui abriu quando a gente comprou, fez essa puxada até o topo e voltou até a base do canal de alta. O que a gente pensa em operacionalizar agora? Vamos num gráfico diário, é isso que a gente vai querer tentar puxar aqui, Fleury. Então o Bradesco agora está trabalhando perto dos 20 reais. Se a gente tem o último suporte é aqui na região dos 18, perdendo os 18, então a gente vai trabalhar com o suporte na casa dos 10, 12% para baixo. E se ele voltar a trabalhar na região onde a gente estava pensando em abril, que era lá na região dos 25 reais, que era exatamente o último topo, a gente está subindo basicamente uns 22, 25%. Qual é a nova operação que a gente pode fazer em Bradesco agora, Fleury? Perfeito. Rodei aqui o nosso estudo agora para um período de 1 ano, porque agora eu já vou desconsiderar o efeito do Covid, né? Ou seja, estou rodando apenas o prazo de 125 dias por período de 1 ano. A gente vê que o low histórico que a gente observou, a verdade implícita para 6 meses de Bradesco foi de 28 e 21, a máxima foi 46. Hoje nós temos uma vol de 32,60. Um percentil de 35%, um percentil baixo, né? Bem baixo. Mas 32% é nominalmente alto, né? Então mostra que a vol está alta, apesar de tudo, o que obviamente corrobora, a gente vê as médias móveis puxando dessa última queda mais abrupta do mercado, gerado pelo efeito do Evergrande, certo? Ao mesmo tempo, a gente tem aqui o que? O skill em torno de 4%, um percentil baixo, mas 4% é o skill alto, o que é obviamente um sinal de que o mercado está tenso, o pessoal está cobrando um prêmio muito alto para fazer os hedges, para comprar as puts e se proteger aí de uma queda de Bradesco. É normal, o mercado inteiro está com esse número elevado. Por quê? Porque a gente está vendo aqui problemas na China, problema nos Estados Unidos, aqui muito ruído político, né? Então a gente é normal, com esses cenários de incertezas, nós temos esses skills nominalmente altos, né? Apesar do percentil estar baixo. Ou seja, a gente está passando nos últimos 1 ano, período de muita turbulência, é natural, o skill está elevado. E o Smile, percentualmente o skill está super baixo, ou seja, esteve muito mais caro. E no caso do Smile, está no meio do caminho. Então, 32 é uma vol até que barata, se a gente comparar com outros ativos, que a vol é extremamente elevada, mas 32 de vol, acima de 30 é considerada uma vol mais alta, o que vão chamar produtos de venda de volatilidade, né? Principalmente no mercado que a gente tem as médias vols em ascendência, né? Não vamos comprar aqui porque realmente o mercado ele já realizou, né? Já deu uma bela de uma correção.
dos ruídos de semana passada. Então, nesse caso, compensa, porque se o mercado voltar e recuperar um pouquinho em Bradesco, a gente vai ver essas vols cedendo. Então, o ideal é a gente procurar produtos que façam, que tenham uma venda de volatilidade. Perfeito. Dado a minha explanação, eu montei 3 figuras, né? A Fence, que como sempre eu gosto muito, tá? Não tem como. Consegui entregar 100% do call do Massotti, subindo aqui 23%, ao mesmo tempo defendendo de uma queda aqui, caindo aqui 18%. Então a gente tem aqui uma estrutura que me dá uma alavancagem muito boa na alta, uma proteção na queda, né? E eu estou pagando 3,38. Se a gente for olhar, a estrutura ficou bem parecida com aquela anterior que a gente havia feito, só que eu estou deixando mais proteção aqui na queda, né? Então, ou seja, estamos esticando aqui o cobertor para a perna. E você vê que mesmo o mercado caindo 12, o meu derivativo tá me dando uma entrada de caixa de 9,36%. Ou seja, ele protege bem numa queda, né? E agora a gente pode até destratar a estrutura para quem montou a Fence lá em abril com a gente, dia 29 de abril, pode destratar a Fence agora e jogar uma Fence nova. Por quê? Porque aqui eu estou pagando 3,38, certo? Apesar do ativo ter caído aqui praticamente 12, 13%, a gente está recomprando a estrutura que está me dando uma alta de quanto? Uma alta de 23%. Então, se subir 23%, eu só preciso recuperar 3% para estar no 0 a 0. E ao mesmo tempo está me dando um colchão de proteção na queda muito bom, o que está me colocando numa situação muito tranquila, tá? Então, você vê que mesmo errando uma Fence indo para a ponta de baixo, eu posso destratar e colocar uma Fence nova, porque a Fence realmente protegeu no anterior e está me ressarcindo daquela diferença financeira. Então, ou seja, uma pequena alta, certo? Já me coloca numa região de ganho, certo? Bem interessante. Por isso que eu gosto muito da Fence. Se o mercado cai, eu só destrato o derivativo, fico comprado no ativo. Se assim o analista, como no caso de agora, o Massotti, recomenda essa compra, o que mostra para mim que o produto ele vai ficar muito bem encaixado para a operação, né? E ao mesmo tempo me dá um novo fôlego de proteção na queda, né? No caso aqui, mais 18%, pagando apenas 3,38% do notional, para ter a estrutura contemplando o call inteiro do analista, certo? Ao mesmo tempo, coloquei uma call open out 100 com 130, com uma boa margem aqui do limite de alta que o Massotti está recomendando. O investidor está pagando 6 e se bate no rebate, ele recupera o prêmio pago. Por que eu coloquei o rebate nessa? Porque o mercado realizou bem, então se por acaso a gente errar a magnitude da alta, certo? A gente recupera pelo menos o prêmio pago. E para quem gosta do game, né, a booster de call open out, né, com barreira mais a vanilla, a gente compra a call open out 100 com 125 e faz o financiamento 100 com 125. Então se sobe 20, eu ganho 40, né? Então, uma figura mais agressiva, né? E mesmo que a gente erre a operação, a gente está com 25% de ganho no período de 6 meses, o que é um excelente ganho, né? E, portanto, temos a figura conservadora, que é o call open out, a intermediária, que é a Fence, né? E a booster de call open out, que é a figura agressiva. Muito bem, Massotti, como diria o Chapolin, podem me enganar uma vez, mas não 2 vezes. Vamos buscar agora essas 20% de alta aí? Vamos sempre buscar, né? É o bom do derivativo que ele te dá as alternativas, mesmo que tu não acerte no olho, né? Então dá para ir buscar. Eu gosto muito quando encaixa direitinho a Fence, né? Dos pontos que a gente trabalhou, os pontos que a gente desenhou. Então eu vou já abrir meu voto e vou ficar com a Fence, nova Fence, em cima do Bradescão. Eu acompanho o relator aí, viu, Felipe? Então, no caso, somos 3, porque vocês veem como a Fence ela é sempre defensiva, né?
Na queda eu desmonto o derivativo, eu estou comprado no ativo, eu posso montar uma fence nova. E na alta eu entrego a estrutura, entrego o papel, né? Então esse é um caso da gente ter feito uma fence, a fence protegeu muito bem a estrutura, mitigou quase todo o prejuízo. E agora, em relação ao último call que o Massotti deu, nós temos o papel 13% para baixo do resultado anterior. Então o que significa? Tem uma boa inércia para cima, né? Então se o mercado voltar a subir, ou seja, ele voltar para o patamar anterior, nós vamos ter um excelente lucro. E, portanto, esses 24% de alta, menos 3 dá 20, menos 3 do prejuízo anterior, a gente pode recuperar e ganhar até 17% se o mercado voltar próximo do limite anterior. Então, ou seja, um pouquinho acima do limite anterior. O que torna a fence sempre muito defensiva. E não é à toa. A indústria de fundos, que são os especialistas, que são as pessoas que estão fazendo gestão de volumes extremamente grandes, que usam derivativos, eles gostam da fence por causa dessa flexibilidade que esse produto traz no uso do dia a dia, né? Apesar de que você, Massotti, achou que o Bradesco estava barato em abril, ele chegou a andar bem, é que o cenário deteriorou lá fora e muito ruído político aqui dentro, né? Ou seja, o ruído político ele começou até antes do que eu achava que iria acontecer, que, na minha opinião, o ruído político devia começar logo depois do carnaval. O nego tá queimando o cartucho agora e vai vir período de festas, vai todo mundo esquecer disso, né? Porque vai todo mundo pensar no período de Natal, nas ondinhas do Réveillon, né? E nas micaretas do Carnaval. O pessoal vai querer descansar um pouco depois de 2 anos trancado em casa, né? E que viva o Covid depois disso, porque vai vir uma outra onda ali depois do Carnaval. Mas não vamos pensar nisso agora, vamos pensar no produto. Produto, papel já estava barato antes, agora eu acho que está até mais barato ainda. Então a fence ela é sempre muito bem-vinda, né? E a call penalty eu não me agrada muito, porque subir 30 depois que um papel já tinha subido 20, depois entregou mais 15, parece que 30 é uma variância, um limite de barreira até pequeno, né? Mas foi o que eu consegui encaixar para conseguir dar o rebate, né? Eu preferi dar o rebate e defender, ou seja, essa barreira eu acho que tem chance de bater, né? E olhando isso daqui, a Booster, essa aqui está interessante também, mas eu ficaria com a fence pela flexibilidade que se provou no call anterior, protegeu bastante o investidor na queda, e se por acaso o ruído político continuar aumentando ou tiver mais problema na China, agora a gente tem um problema de energia na China, eles estão começando a racionar a energia lá, já tem um problema ali da Evergrande que não tem uma solução, tem mais empresas na berlinda, se a Evergrande dá o calote apenas nos títulos indexados em dólar e pagar localmente, aí eu quero ver, aí a China realmente vai passar por um estresse muito grande, porque todas as empresas que têm títulos denominados na moeda americana, é sinal que se tiver um calote, ninguém vai pagar. Então, o que vai aumentar muito ruído vindo ali da Ásia, né? Então, a gente ainda tem muitas incertezas no meio do caminho e por isso que eu prefiro muito mais, nesse caso, a fence. Então tá bom, contrariando o Nelson Rodrigues, né, que dizia que toda unanimidade é burra, sabia essa, Massotti? Ele dizia que quem pensa com unanimidade não precisa pensar, né, mas ele não conhecia nossas 3 mentes brilhantes aqui, nós vamos provar que ele está errado e vamos de forma unânime com a nossa fence. E assim já encerramos o nosso episódio de hoje, agradecendo a audiência e lembrando que agora estamos no YouTube, então facilita o teu trabalho aí para compartilhar, para deixar teu joinha, para interagir conosco, para fazer o download também das lâminas e nessa interação aí, quem sabe, sugerir algum ativo para a gente estudar no próximo episódio. A gente agradece a audiência de todos, um grande abraço, até a próxima, fui!